Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Alexei Bueno, Espiritualidade e Viagem Astral. E hoje, neste vídeo, vou colocar uma ideia ou uma hipótese, um conceito, na realidade principalmente uma metáfora, né? Eu denominei então Firewall do Espírito. É claro que o espírito não tem um firewall. Este é um conceito da informática. Mas eu estive fazendo um exercício mental, utilizando desse conceito de firewall da informática com relação a esta questão da lembrança de nossas experiências fora do corpo, até mesmo com relação à questão desses níveis conscienciais, projeção lúcida, semilúcida, inconsciente, consciente, e fazendo um paralelo, uma metáfora com o conceito da informática denominado firewall, né? Então é uma teoria meio maluca, uma hipótese, né? Onde eu estive por esses dias refletindo um pouco a respeito, fazendo esse paralelo. Então, feito aqui esta introdução, eu vou primeiramente explicar o que é um firewall do ponto de vista da informática, que é um termo, né, que tem lá a sua origem na informática, e depois irei concluir esta apresentação com este conceito, né, da nossa capacidade ou não, né, de perceber essas realidades extrafísicas, projetivas, e alguns motivos de não percebermos tanto, o que podemos fazer para melhorar, e algumas ideias relacionadas a isto. Fique comigo então e vamos iniciar esta ideia maluca. Bom pessoal, então o que é um firewall do ponto de vista da informática? A palavra firewall quer dizer parede de fogo. É uma proteção, como se fosse um bloqueio. Guardem bem essa palavra, bloqueio. Então ele é um dispositivo que tem por objetivo monitorar o tráfego da rede, né? Ele permite então ou que algumas informações passem ou que sejam bloqueadas. Então existe uma configuração, algumas regras que são colocadas justamente no firewall, né? Então algumas informações acabam passando da internet para o usuário aqui, né? Para a pessoa aqui, enquanto que outras informações, principalmente as maliciosas, elas são bloqueadas. Então esta é a questão do firewall do ponto de vista da informática. Agora eu vou colocar a visão metafórica em cima dessa realidade da informática com relação ao tema da projeção astral que irei abordar a seguir. Bom, aqui nós temos então a metáfora. Vou pegar uma caneta aqui para explicar, ou melhor, um apontador laser. Deste lado esquerdo, então, nós temos a consciência encarnada, a pessoa, né, ligada a um corpo. Então nós temos aqui o firewall do espírito, que seria parte dele, o duplo etérico, ou mesmo o que a teosofia chama de teia atômica ou teia etérica, não importa. Existe aqui este intermediário, vamos dizer assim, das passagens, das percepções. Porque do lado de cá nós temos o nosso corpo físico, com o sistema nervoso, onde nós temos as percepções, principalmente dos sentidos físicos, né? Audição, olfato, visão. Então o que acontece, né? O que a gente percebe aqui no corpo físico é facilmente transportado para a nossa consciência. A gente tem a percepção dessas informações do sistema nervoso, normalmente. Porém,
enquanto nós estamos projetados fora do corpo físico, a consciência sai do corpo, né, existe aí uma barreira, o que a gente pode perceber como se fosse um afunilamento das percepções que nos impedem, por exemplo, de ter uma consciência contínua. Vamos supor, não há uma ponte entre esses sistemas. De alguma forma existe um firewall configurado para bloquear essas percepções, assim como outras, por exemplo, mediunidade, clarividência e tantas outras que normalmente nós não temos. Felizmente não temos todas, né? Mas nesse vídeo vamos nos especificar aqui, nos focar a questão da lembrança das experiências fora do corpo ou das viagens astrais, né? Então é essa questão deste bloqueio que metaforicamente eu comparei com a informática, chamando de firewall do espírito. Muito bem, então o que poderia, vamos colocar entre aspas, bloquear esta capacidade de uma melhor percepção das realidades espirituais, né, através, por exemplo, das experiências fora do corpo ou projeções astrais? Bom, eu tenho algumas hipóteses quanto a este provável motivo. Primeiramente, eu coloco aqui a natureza do nosso próprio duplo etérico, né? Que é a contraparte mais sutil do nosso corpo físico, relacionado à bioenergia, chakras, essas questões mais, vamos colocar assim, energéticas da matéria mesmo, né? Ainda não estou falando de corpo astral, de corpo espiritual. Muito bem, então talvez a natureza de nosso próprio duplo etérico, né, pela própria constituição dele, talvez tenhamos aí um bloqueio, uma natural, realizado pela própria natureza, né, uma natural influência do duplo etérico no sentido de bloquear essas percepções extrafísicas. O que nós temos aí, por exemplo, da teosofia, que ficou conhecido pelos estudos teosóficos, principalmente de Leadbeater e outros, como tela etérica, que é a ideia mais ou menos de um filtro que existe no nosso duplo etérico, principalmente nos nossos chakras, que então meio que amenizam ou praticamente bloqueiam essas percepções extrafísicas, e isso faz parte da nossa natureza, ou seja, é uma proteção, entre aspas, né, uma proteção natural, né, para que a gente, no atual estágio evolutivo que nos encontramos, poderíamos ter aqui uma vivência física tranquila, né? Porque imagina se todos tivéssemos uma mediunidade ostensiva, uma percepção extrafísica de uma clarividência ostensiva. Ninguém ia conseguir ter uma vivência física normal, trabalhar, namorar, né, estudar. Ia ser muito mais complicado, se não podemos dizer impossível, uma vivência física, entre aspas, normal, né? Então, atualmente, para nós, consciências encarnadas, focarmos a atenção na vivência física, que é a experiência pela qual nós estamos vivenciando, né? Nessa jornada reencarnatória que estamos atualmente, novamente aqui na matéria, para que a gente possa focar no que é necessário, existe esse firewall do espírito que eu coloquei, né? Esse bloqueio natural que já nasce com o corpo físico, a hora que se forma lá o corpo físico na gestação, juntamente com o duplo etérico, que é o molde, vamos dizer assim, né?
temos então esse bloqueio natural, né? Então, é uma observação, né? Se lidar, né? Pra gente lidar, trabalhar aqui com a realidade física, já é um desafio, né? Tem a própria vivência física tem lá os seus desafios para a maioria das pessoas, né? Imagina então se a gente tivesse um acesso diário, teríamos que lidar diariamente com mais uma outra realidade extrafísica, ou seja, uma realidade não física. Duas realidades, entre aspas, coexistindo. Muitas pessoas não iriam dar conta, né, com certeza, e os manicômios, né, os hospitais psiquiátricos estariam lotados. Muitas pessoas não iriam suportar uma percepção física e extrafísica. Por isso, a necessidade primária, na minha opinião, desse farol do espírito. Agora, uma segunda questão com relação a este bloqueio, que está relacionado, ao meu ver, com a questão das crenças limitantes e principalmente os condicionamentos, né? Todos nós, desde crianças, nós somos condicionados ou temos a ideia de que vamos dormir e apagar, né? Dessa questão da inconsciência, vamos dizer assim, né? Nós temos esse condicionamento. Então, dessa maneira, nós somos levados a crer também, né, na nossa infância, desde pequenininho, que a realidade física, ela é a única que podemos perceber, né? Então nós somos sempre estimulados a usufruir, vamos dizer assim, dos sentidos físicos. Ou, colocando de outra forma, os sentidos físicos são sempre supervalorizados, tais como visão, audição, olfato. Então isso cria, naturalmente, né, certo condicionamento. De certa forma, nós nos autoprogramamos, mesmo que de forma inconsciente, algo relacionado, então, com este farol, com essa barreira, que é algo, no caso, estou colocando aqui, natural, né? Essa é uma segunda possibilidade. Podemos colocar uma hipótese. Uma terceira hipótese também natural, né? Algo relacionado à nossa própria existência física. É a identificação com o corpo, né? Normalmente nós estamos tão fortemente mergulhados na realidade física, material, né, que julgamos naturalmente ser esse corpo, que é como uma roupa para a nossa essência, para a nossa consciência. Mas essa identificação, né, nós mergulhamos tão fortemente na materialidade a ponto de se identificar com ela. Então, nós consideramos as questões espirituais, né? Criamos uma forte crença materialista proveniente disso, que essas questões espirituais ficam meio que algo, entre aspas, sobrenatural, né? Então, no máximo fica num nível intelectual. Nós não colocamos como uma realidade intrínseca a nossa própria existência. Então existe essa identificação com o corpo, com a matéria, que é algo natural, que também, ao meu ver, programa, né, essa teia etérica, esse farol do espírito, né, ocasionando essa questão da dificuldade de percepções que não é aquela que estamos acostumados na vigília física, né, no momento aqui de estar acordado, né, interagindo. Então a gente fixa na questão física e naturalmente deixamos de lado a questão que seria mais intuitiva e assim por diante. Então esta seria uma terceira hipótese da programação desse farol do espírito que eu coloquei, né, essa metáfora. Já a quarta possibilidade seria o próprio medo,
né? Nossa cultura ocidental, né, na maioria das vezes, e realmente é materialista, hollywoodiana, né, com tantos filmes de terror, de paranormalidade, aquela coisa toda. Então a gente interioriza essas crenças errôneas, né, relacionadas com a morte, esse medo psicológico, né, de espírito e tudo mais, que todos nós temos. Então isso, de certa forma, cria esse bloqueio também, né? Muitos têm medo de sair do corpo. Na verdade é uma espécie de apego com a matéria, pelo menos essa é a minha experiência pessoal, né? Então cria uma espécie de bloqueio mental, vamos dizer assim, entre aspas, e que é justamente essa questão do Pharaoh, do espírito, né? Então a gente acaba a se autoprogramar para bloquear esse tipo de questão. Agora eu coloco aqui uma questão interessante. Seria possível nós reprogramarmos esse Pharaoh espiritual? O Pharaoh da informática, você chega lá, coloca as regras e você programa, né? E com relação a essa teia etérica, né? E eu coloco aqui algumas hipóteses, né? Alguns pontos de vistas meus. Eu acredito pessoalmente que a leitura, o estudo, incentiva muito nessa reprogramação, né? Provavelmente o estudo, o raciocínio, as reflexões metafísicas sobre esses temas promovem atividade cerebral, obviamente, né? E quem sabe aí criando novas sinapses, né, cerebrais, a ponto até mesmo de nos estimularmos e reestruturar caminhos mentais que permitam uma reconfiguração desse Pharaoh do espírito com impacto positivo, né, de modo a estarmos abertos a uma intuição positiva, né, a questões positivas do ponto de vista da espiritualidade. Então, leituras boas, estudos bons, de maneira a incentivar a reconfiguração positiva desse Pharaoh, dessa nossa contraparte etérica, para melhor recebimento dessas informações, né? Então, é uma possibilidade, assim como a própria prática, né? Que a prática caminha paralelo também ao estudo. A vivência prática, as experiências fora do corpo, né, são complementares a esses estudos. E penso que a vivência e o reconhecimento dessa vivência, de certa forma, também cria sinapses aí cerebrais e permitem assim, nós acostumarmos com essa realidade, né, de forma a até mesmo dissolver alguns medos, né, alguns bloqueios e também as crenças limitantes. Então, prática e estudo, né, teoria, elas se complementam nessa reconfiguração, ao meu ver. Então, para concluir essas ideias, vamos deixar aqui o conceito de que sim, podemos reconfigurar este Pharaoh espiritual, esses bloqueios, podemos resolver muito disso com nosso esforço pessoal, é claro, liberando aí, então, deixando passar mais lucidez e discernimento, né, para a nossa existência física, aproveitando dessa forma, de uma maneira melhor, a nossa jornada aqui por essa reencarnação, né, através da abertura desse Pharaoh consciencial para o que há de melhor das realidades físicas e extrafísicas, de modo a sermos pessoas melhores também. É isso que eu penso com relação a essa reconfiguração desses bloqueios, desse Pharaoh espiritual, como eu coloquei
né, nessa ideia. Espero ter passado um pouco assim desse conceito meio maluco, dessa metáfora, mas que me fez refletir por esses dias. Espero que tenha sido útil essa informação e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.